Olá! O ano de 2020 tem sido um ano difícil e atípico em virtude da pandemia do coronavírus que abalou o mundo inteiro. Porém, para alguns escritores, este tem sido um momento favorável para a produção literária. É o caso de um professor e pesquisador da Universidade Federal do Ceará, que lançou 3 livros e ainda criou um clube de leitura virtual que reúne leitores de todo o Brasil. O Cabeceira de hoje recebe o professor, pesquisador e escritor Francisco Cavalcante Júnior. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo mais uma vez ao Cabeceira. Professor, o ano de 2020 tem sido bem proveitoso para você, não é? Já são 3 livros publicados. Fale um pouco do primeiro livro, que é uma antologia. Uma satisfação estar de volta aqui no teu programa para falar sobre as nossas publicações de 2020. 2020 tem sido um ano de muito sofrimento, de muito padecimento no Brasil e no mundo. E tem sido também um ano de reflexões publicadas em livros. Nós começamos o ano com O Infinito e Escrita Experimental, que é uma antologia reunindo 13 professores e professoras de diferentes universidades do Brasil e também de Portugal. É um livro que aborda o infinito nas perspectivas do amar, do padecer, do sentir e do pensar. Então, esse é um coletivo que se reúne há 7 anos. Anualmente, nós nos dedicamos a uma temática e no início de cada ano nós publicamos uma antologia reunindo pensamentos que partem de estudos acadêmicos e que são comunicados de um modo experimental, artístico, fazendo uso da linguagem literária para atender às expectativas tanto dos leitores acadêmicos, como também dos leitores não acadêmicos, que vão desfrutar de uma leitura leve, interessante, assim esperamos que seja, para cada um que nos encontra nessas antologias. Professor, o segundo livro foi O Ser Tão Água. Fala um pouco sobre ele, o que o livro traz. O nosso segundo livro, publicado em 2020, é O Ser Tão Água. Trata-se de uma obra poética e uma obra também em prosa, eu prefiro chamar de proesia, utilizando a terminologia que o Haroldo de Campos inventou há muitas décadas. Poesia e prosa reunidos nessa proposta de um pesquisador que passa pelo mundo e deixa o mundo passar por dentro dele. Então eu fui esse pesquisador, eu sou esse pesquisador que passa pelo mundo, recebe os atravessamentos do mundo e transforma esses atravessamentos em palavras que são literárias, que são poéticas, um processo de criação, de poieses, de invenção do texto acadêmico. Vou ler para vocês uma dessas proesias. Leveza. Quando o mundo fica pesado, só alma leve sustenta o fardo da vivência. É dever de quem pode despadronizar a vida, desenhar outras formas de viver. Quem faz ciência subjetiva tem compromisso primordial de apontar caminhos saluto-poéticos. Para outros modos de existência, não será na distância do mundo que novas realidades serão criadas. Juntos e impregnados de povos, com a leveza de ser e de pensar, novas civilizações serão inventadas para o benefício de todas as vidas. Professor, e o terceiro livro é o Thaís Dorá, que foi lançado recentemente, né? Fala um pouco sobre o conteúdo do livro. A nossa mais recente publicação é o livro Thaís Dorá. É um livro que trata de uma temática muito atual, a temática do estupro. É um livro de ficção que fala de Thaís Dorá, que é uma personagem que ultrapassa a experiência do estupro, da violência sexual vivida no Brasil, constrói uma carreira artística no seu contexto regional de uma cidade no Nordeste brasileiro, depois viaja para os Estados Unidos, se torna artista, ganha fama e precisa, por algo que eu não vou dizer para vocês, retornar ao país
e aqui encontrar um outro sentido de viver e ultrapassar todas aquelas emoções, aqueles sentimentos que foram provocadores do seu sofrimento durante a infância e a adolescência. Então é um livro que reúne experiências de muitas mulheres, de muitos homens que viveram o estupro e que conseguiram superar esta grande marca na vida existencial de um ser humano, fazendo algo que lhes dê sentido, construindo uma vida carregada, prenha de muito sentido, de muita vocação, de muita realização pessoal. Então deixo o convite para que vocês conheçam a Thaís Dorá, que é um texto que fala sobre muitos e muitas que passaram pela experiência da violência sexual, passaram pela experiência do estupro. Professor, fala um pouco do clube de leitura virtual que você criou agora durante esse período, né? E como tem sido essa experiência? Que bom que você me pergunta então sobre esse clube de leitura. Tem sido uma experiência realmente muito importante em 2020. É um clube de leitura dedicado à temática da morte na literatura. Então nós lemos livros de ficção, romances, contos, que abordam a morte sob diferentes perspectivas. É um clube recente, chama-se Hades, Clube de Leitura. Ele acontece na última quinta-feira de cada mês, das 19 às 21 horas, em uma plataforma virtual. Atualmente nós somos 60 participantes de diferentes cidades do Brasil e esse mundo virtual tem nos possibilitado a conexão com pessoas de diferentes cidades. Então, quem desejar participar do Hades, sinta-se muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa proposta. Nós começamos em julho com o livro Conto para uma Só Voz, do escritor João Anzanello Carrascosa. Tivemos a imensa satisfação de contar com a presença dele no nosso primeiro encontro. Depois, em agosto, foi continuado com o livro A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da escritora espanhola Rosa Montero. Em setembro, um livro extremamente apropriado para a temática do Setembro Amarelo, que fala sobre o suicídio, que fala sobre a prevenção do suicídio e que fala sobre a experiência do pós-suicídio na família que lida com essa experiência, que é o livro Crocodilo, do Javier Contreras. Na sequência, leremos o Morreste-me, do escritor português José Luiz Peixoto, e encerrando o mês, ou melhor, encerrando o semestre, nós contaremos com o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da escritora Ana Cláudia Quintana Arantes. Então essas foram as obras que nós selecionamos para o primeiro semestre de existência do Hades Clube de Leitura. Como eu disse, é um clube aberto. Desejando participar, basta escrever um e-mail para carmenscomunidade, tudo junto, @gmail.com. Carmens é um projeto voluntário de pessoas que se reuniram no ano passado para escutar as emoções, os sentimentos das pessoas que passam pela experiência do suicídio e de todas aquelas outras que desejam ser escutadas. Nós realizávamos essa ação presencialmente, com a pandemia passamos a realizá-la também por videochamadas e atualmente somos 25 voluntários engajados e engajadas nessa ação. E o Hades Clube de Leitura é uma das outras ações que a comunidade realiza. Então, sinta-se bem-vindo. Professor Francisco Cavalcante Júnior, muito obrigada pela sua participação aqui no Cabeceira. Parabéns pelo seu trabalho. Que você continue produzindo muito para a ciência, para a poesia e para a nossa literatura. O agradecimento é todo meu. Uma satisfação enorme participar mais uma vez do teu programa. E quero deixar então para os telespectadores que se interessaram pelos livros ou pelo Hades Clube de Leitura, o canal de comunicação com a Carmens, que é a comunidade de ações para redesenho dos modos de existência e prevenção do suicídio, no Instagram Carmens_comunidade. Então, através desse contato, vocês poderão saber onde adquirir os livros, como participar do clube de leitura, como participar da escutatória e de outras ações que nós realizamos
semanalmente pelas plataformas virtuais. E este foi o Cabeceira de hoje. Até a próxima semana com muito mais cultura, literatura para você. Até lá!